Oi, pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro. Não sabia muito bem sobre o que gravar, até que o meu namorado deu a ideia, deu algumas dicas de como que se escreve uma crônica. Eu fiquei meio assim, eu não sabia se eu tinha realmente o que falar sobre isso, mas eu já fui a alguns workshops, algumas palestras, e é um gênero que eu gosto muito, tanto de ler quanto escrever. Então eu realmente decidi tentar e tá aqui hoje, tentar passar algumas dicas pra vocês. E essas dicas eu também vi tanto no workshop quanto na palestra, na oficina que eu fiz. E no início eu achei que eu justamente não teria o que falar sobre isso por sempre falarem a mesma coisa. Mas foi aí que eu pensei que se sempre falam, talvez seja porque realmente ajude. E é realmente o que a experiência mostra. Antes de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre como esse gênero surgiu, que vem do nome Cronos, de origem grega, que significa tempo. E duas coisas muito importantes derivam disso. A primeira é que ela deve ser contemporânea. Ou seja, ela tem que dizer o seu tempo, sabe? Tem que ser aquilo que você tá vivendo. Não necessariamente você como pessoa, mas na época em que você tá vivendo. E Cronos é tempo e quer dizer que é um período desse tempo, sabe? A crônica é um flashzinho do seu dia. É um momentinho, é alguns instantes que te provocam reflexão e que fazem você escapar da sua rotina. O que a gente mais pode trazer a respeito da crônica é que ela geralmente traz uma visão subjetiva, bem pessoal, e justamente por causa disso ela é carregada de adjetivos. A crônica, antes de tudo, é uma mistura de literatura e jornalismo. Vai trazer um pouquinho do seu psicológico, do seu sentimento, das suas emoções e misturar com o fato da realidade que tá ali bem no meio do seu dia. E depois de dar essa breve introdução sobre crônica, que às vezes é alguma coisa que fica meio abstrato pra gente, volte e meio ainda tem um pouco de dúvida para diferenciar o que é crônico e é conto. Então eu acho bom deixar isso bem delimitado. E agora a gente vai realmente para as dicas de como escrever uma crônica. Eu amo muito esse gênero, de paixão mesmo. Então eu espero que eu consiga transmitir isso pra vocês, porque eu acho maravilhoso que uma crônica tão rápida possa proporcionar, às vezes, uma reflexão gigantesca, assim. E a primeira dica que eu dou é pra você criar o hábito de escrever, não só pra crônica, mas em geral. Mas eu digo pra crônica principalmente, porque a crônica nada mais é do que um hábito de percepções, sabe? Às vezes você pode não ter sobre o que escrever, mas só pelo fato de você sentar ali e escrever sobre a janela que tá na sua frente, vai começar a abrir sua percepção para esses tipos de elementos no nosso cotidiano que podem virar facilmente uma crônica. Então, assim, mesmo que você não tenha o que escrever, não saiba por onde começar, senta, escreve sobre o que tá na tua frente. Às vezes você vai travar, é normal, mas na maioria das vezes vai surgir naturalmente. Tem uma planta aqui na minha frente, eu vou mostrar. É isso daqui que tá na minha frente. E eu tenho certeza que se eu começasse a escrever sobre uma planta, eu tenho uma possibilidade imensa de caminhos para seguir. Poderia falar sobre o fato dela ser malhada, ter algumas partes rosas. Quando ela tá crescendo aqui na água, ela começa a criar umas raízes aquáticas. Essa mistura de duas vegetações diferentes, então é uma coisa muito rica, sabe? Basta você querer escrever e abrir seus olhos para isso, que a coisa geralmente te flui naturalmente. Então é muito importante você criar esse hábito, porque a minha segunda dica é você viver atento. Um cronista repara, ele tem sensibilidade, que é a minha terceira dica. Então, assim que você cria esse hábito de escrever, você também vai criando o hábito de ter uma percepção de cronista. O cronista, quando ele tá andando no meio do centro da cidade, ele não tá só pensando no lugar onde ele tá e qual caminho ele tem que fazer para chegar até onde ele vai. Ele tá andando no meio da rua e tá prestando atenção no senhor que tá sentado num banco, tá prestando atenção na mulher que tá andando com seu filho, tá dando uma bronca no marido. Então é questão dessa sensibilidade, sabe? De você olhar pro seu dia de uma forma diferente, de uma forma mais emotiva até. Outra coisa muito importante e fundamental é que geralmente quando você tem ideia para escrever uma crônica, ela vem rápido, como um flash. Você tá ali olhando para um negócio e você pensa, nossa, uma crônica sobre isso me levaria a tal lugar. E às vezes essas ideias passam muito rápido e você acaba esquecendo. Então é muito importante você estar sempre ou com um bloquinho de anotações ou com o bloco de notas do celular para você anotar o mais cedo possível. E muitas vezes a gente não pode parar para começar a escrever e escrever uma crônica inteira ali.
Então uma coisa que eu passei a fazer é anotar só as palavras-chave. Eu tive uma ideia, então pego meu celular e anoto só a ideia principal e mais ou menos aonde eu vou chegar com aquela ideia. E eu já falei que a crônica é um flash do seu dia, então ela não pode ser muito longa. Eu já vi muita gente, não é uma regra isso, mas é o campo comum, sabe? É o que mais dá certo. Eu já vi crônicas muito longas e às vezes acabam sendo maçantes, porque crônica você tem que se identificar, você tem que sentir, você tem que interagir, sabe? E às vezes quando uma crônica é muito longa, você perde o foco, você não consegue mais estar ali presente, sentindo tudo aquilo que ela pode te transmitir. Eu acho que isso é o principal, você saber a hora de parar e saber o que mais escrever. Então sempre presta atenção nisso. Se for preciso, escreve a crônica, deixa ela guardada alguns dias na gaveta, depois pega de novo pra ler, pra ver o que dá pra tirar, o que mantém, se precisar acrescentar algo, tirar um parágrafo inteiro. Eu acho que a coisa mais importante é a gente não se apegar tanto ao que a gente escreve. Porque às vezes a gente gosta tanto de um parágrafo, mas ele tá desnecessário ali. E ele acaba às vezes estragando o texto como um todo, só porque a gente gostou ali daquela partezinha, mas que não precisa estar ali. Então isso é muito importante, assim, você saber quando parar, o que tirar, o que manter e o que acrescentar. Assim, eu já falei as principais coisas, que é você criar um hábito de escrever, começar a ter sensibilidade e percepção nas coisas do seu dia, que podem render ideias excepcionais para crônicas, levar sempre um papel para você anotar essas ideias e sempre ter uma dosagem na hora de escrever referente ao tamanho. E o principal disso tudo é o que é sensitivo dela, é a subjetividade, é o que ela vai te fazer refletir, é o que ela vai te fazer pensar, sabe? Então esse que é o legal da crônica, é o que ela te toca lá dentro mesmo. Então eu acho que acima de tudo você tem que passar a emoção. Você tem que fazer isso com amor mesmo e tentar transmitir aquilo que você tá sentindo. A crônica, acima de tudo, é sobre sensação. E agora umas dicas sobre inspiração. Eu já disse que a inspiração não é um fator obrigatório para você escrever. Você geralmente começa a escrever sem inspiração e aos poucos você vai adquirindo isso na sua rotina mesmo. Mas uma dica que eu dou assim para quando você tá precisando, tá sentindo necessidade de uma inspiração, uma coisa que me ajuda muito é ler outras crônicas. E eu comecei com Marta Medeiros, que foi quem realmente me ganhou, tanto para poesia quanto para crônica. Então é sempre bom ler algumas coisinhas dela, assim, rapidinho. Tem vários outros cronistas famosos aqui no Brasil, por incrível que pareça, esse é um gênero bem forte aqui também. E crônica é algo muito fácil de você achar na internet e é rapidinho de ler. Então você pode muito bem dar umas lidas, procurar algumas coisas e saber sobre o que você gosta de escrever. Eu gosto muito de escrever sobre sentimentos. Então, tem umas crônicas que eu gosto muito de ler. Uma que me tocou muito, assim, que eu li já há bastante tempo mesmo. É o livro Depois dos 15, da Bruna Vieira. Parece ser até meio bobo, mas na época eu me identifiquei muito com diversos dos textos que a Bruna colocou lá. Então, eu sei que quando eu pegar aquele livro, eu vou ter uma inspiração, vou me identificar com algo, sabe? Porque ela conseguiu transmitir sentimentos que se identificam com os meus sentimentos. Algumas dicas do que você pode escrever. Você pode escrever sobre um filme que você assistiu, sobre alguma coisa que aconteceu no seu dia, principalmente. Você pode escrever sobre o seu vizinho, sobre alguém que você encontrou no ônibus, sobre o seu cachorro, sobre a sua faculdade, onde você estuda, sobre qualquer coisa mesmo, sabe? Tudo questão de percepção. Aliás, um dos lugares mais ricos que eu acho pra você ter opção pra você escrever uma crônica é no ônibus. Porque ali no ônibus você tá olhando pela janela e você geralmente tá pensando em algo. Então, o seu pensamento já pode render uma crônica. Além dessa crônica interna que você tem em você tá olhando pela janela e através dessa janela tem uma imagem lá fora e essa imagem com certeza também seria uma fonte de inspiração para uma crônica. E além de tudo isso, tem diversas outras crônicas acontecendo dentro do próprio ônibus com todos aqueles personagens e todas aquelas vidas tão singulares que estão acontecendo ali naquele momento. Então, é uma coisa muito rica quando você tá ali disposta a sentir essas pequenas coisas, sabe? Outra coisa que eu tenho pra falar é que pela crônica ser algo mais pessoal, não fica pensando nos outros, sabe? Isso é uma coisa que eu lutei muito no início, porque eu lutei muito pra começar a postar o que eu escrevia no meu blog. Eu tenho vários textos lá, se vocês quiserem ver.
É só clicar em meus textos ou meus pensamentos, não lembro, mas direciona para todas as publicações que eu já fiz referente a isso lá. E você sempre fica pensando, e se fulano ler e se identificar, achar que eu escrevi sobre ele? Às vezes você realmente escreveu sobre ele, mas às vezes você não escreveu sobre ele. E às vezes você escreveu sobre ele, mas não é exatamente isso que você sente. Porque crônica é muito isso. Volta e meia eu escrevo sobre mim, mas às vezes eu tô ali, eu tô no terminal e tem um personagem ali, tem uma pessoa ali que tá vivendo uma situação. E eu me coloco no lugar dela e escrevo como se eu fosse ela. Então aquilo não aconteceu na minha vida, eu só tomei como parte, sabe? Às vezes eu pego algo que aconteceu na minha vida e aumento muito pra transformar numa crônica. Então, raramente 100% do que tá escrito ali é verdade. É essas pequenas sutilezas que você vai aprendendo a pegar e a sentir ao longo do tempo, sabe? Deixem aqui embaixo sugestões de vídeos, porque como eu falei, eu não tava com muitas ideias de temas, meu namorado sugeriu isso e eu achei uma ideia muito boa. Então eu também quero saber as sugestões de vocês de temas pra falar aqui. Então era isso que eu tinha pra dizer pra vocês sobre crônicas. Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma tenha ajudado, sabe? Mas eu acho que a principal coisa do cronista mesmo é a percepção dele. Porque é isso que a gente transfere pra crônica. E até o próximo vídeo. Beijinhos!